Bom, vamos lá, meninas. Vamos orar. Orar a Deus, Senhor Deus Santo Poderoso. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu auxílio. Obrigado, Senhor, porque hoje estamos aqui vivas, Pai, mais um dia, para a tua honra, para a tua glória. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Espírito Santo de Deus, obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso. Porque se temos vida, se estamos aqui, é porque o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor quis, Pai, que nós nos encontrássemos, quis que nós chegássemos até a Ti, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem tratado, cuidado zelosamente de nós e da nossa casa, Pai. Senhor, estamos aqui reunidas mais uma segunda-feira para conhecer mais de Ti, conhecer mais da Tua Palavra e conhecer mais de quem somos nós e como devemos caminhar nesta vida, neste mundo, Senhor, de forma a honrar e glorificar o Teu nome. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, conduza-nos nesse estudo, nos ensina, nos exorta, traga essa palavra que faz com que haja mudança em nós, porque a necessidade, Senhor, nós precisamos sim, Pai, de metanoia, de mudança, mudança de caráter, mudança de mente, mudança de toda a nossa estrutura, Senhor, para que sejamos mais parecidos contigo, para que andemos mais conforme Jesus andou, que seja morta a nossa carne através dessa leitura e que teu Espírito viva em nós, Pai. Nós louvamos e agradecemos e honramos o teu nome, conduza essa leitura e esse estudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Bom, estamos então lendo o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, e vamos começar no capítulo 5, onde diz assim: passadas estas coisas, então o que passou? Passou a cura do oficial do rei, passou a volta, o retorno de Jesus da Galileia. Então, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus a que foram curados: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda.
Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Nós vamos parar aqui. Bom, esse é um texto que eu acho que a grande maioria das pessoas, né, dos cristãos conhecem. É um texto muito conhecido, é um texto muito falado, é um texto muito pregado sobre ele. E eu particularmente acho um texto difícil. Eu acho um texto muito complexo, porque ele traz uma situação muito delicada. Por que para mim ele é complexo? Para começar, ele vai falar, lá no começo, no versículo 2, ele vai começar a falar que existia esse lugar chamado Betesda. Betesda também pode ser chamado de casa de misericórdia. Deixa eu só abrir aqui que eu tenho uma Bíblia que ela tem o Strong, que é como se fosse um dicionário, né, que tem a tradução do original, e eu quero acompanhar algumas coisas por aqui. Então nós estamos no capítulo 5, versículo 2. Então ele vem e fala do tanque chamado de Betesda. Então Betesda é também chamado de casa de misericórdia ou casas da água que flui. Esse é o original, é isso que significa Betesda. Se a gente pensar hoje uma casa de misericórdia é um lugar que recebe pessoas que precisam de cuidados, que precisam da misericórdia, precisa desse lugar mais seguro para estar. Eu vi uma vez um estudo que fala que isso que acontecia nesse lugar, das águas se agitarem, de descer anjo, eles dizem, os estudiosos dizem que isso era como se fosse uma lenda hebraica, uma lenda judaica, né? Que não existe uma comprovação que realmente as pessoas caíam ali naquele tanque e elas eram curadas. O que consta é uma lenda judaica. O que é interessante aqui? Ele fala aqui no versículo 2 que esse lugar chamado Betesda, esse tanque, ele ficava junto à porta das ovelhas. Então aqui na minha Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, está escrito assim, que a porta das ovelhas é uma das entradas existentes nos muros da cidade de Jerusalém.
tanques eram reservatórios, muitas vezes escavados na rocha, que recolhiam a água da chuva para consumo humano e outros fins. A água era um recurso valioso e precioso no ambiente árido do Oriente Médio. Esses tanques normalmente eram fundos o bastante para se nadar. O tanque de Betesda era um lugar famoso onde aleijados e enfermos se reuniam devido à sua proclamada propriedade curativa. Então não se sabe ao certo se esse tanque de Betesda era uma água que trazia benefícios curativos, né, como a gente sabe que tem aqui, acho que águas de Lindóia, águas da Prata, né, que são lugares onde as águas têm propriedade de trazer alguma cura, trazer bem-estar. Não é a minha área de estudo, então eu não vou me aprofundar nisso porque eu não sei sobre isso. Mas também existe essa questão de falar que era uma lenda judaica. Então, eu acho um texto difícil porque a gente ouve muitas pregações, eu pelo menos já ouvi muita pregação sobre esse texto, e eu queria trazer aqui para que a gente conversasse, a gente discutisse, o Espírito Santo nos desse um caminho de entendimento. Aqui é um homem que estava há 38 anos nesta condição, com esta enfermidade. Então, a gente não sabe quantos anos ele efetivamente tinha, mas há 38 anos ele carregava essa enfermidade. Eu já vi pregações que falam assim: quando Jesus pergunta para ele, queres ser curado? Ele não responde imediatamente, eu quero ou eu não quero. Ele não faz isso. Ele vem com uma explicação do porquê que ele está nessa condição ali agora. Então aqui a gente pode, como a gente já deve ter ouvido falar, né? O que Deus nos ensina nessa história, né? Que às vezes a gente carrega aí por muitos anos uma enfermidade. E quando Jesus para e pergunta para nós, você quer ser curado? Será que a nossa resposta para ele é sim, eu quero? Ou a gente vai ficar fazendo justificativas, trazendo justificativas para ele acerca do porquê que nós estamos naquela condição, ou porquê que ninguém me ajudou até agora a sair dessa condição que eu estou. Eu já vi muitas pregações trazendo esse questionamento. E para mim é um questionamento muito válido, né? Será que quando nós nos encontramos numa fragilidade, quando nós nos encontramos numa situação não apenas de enfermidade física, mas muitas vezes numa circunstância complexa, difícil, e Jesus nos pergunta, você quer ser curado? Será que a gente fica também assim como esse homem aqui estava, explicando o porquê que até hoje ninguém me ajudou a sair dessa situação? Eu conversava hoje com uma pessoa e me veio algo na minha mente agora. A gente falava sobre o casamento. Ela, na verdade, me contava sobre a dificuldade que ela estava passando no casamento. Eu já ouvi muitos relatos, né, de mulheres falando de situações complexas dentro do casamento. Ora por traição, ora por
embriaguez do marido, ora porque o marido está só focado no trabalho, ora porque o marido fica vendo pornografia, N situações. E a gente, quando se vê nessa situação de um relacionamento, dentro de um casamento, e a gente não consegue enxergar uma saída, quando Jesus chega para a gente e pergunta, você quer a cura desse casamento? Você quer que esse casamento seja curado? Será que a nossa resposta para Jesus é: então, Jesus, você sabe que ninguém vem aqui me ajudar. Você sabe, Jesus, que meu casamento está indo à ruína porque ninguém se movimenta, se movimenta para vir aqui. Olha, ele não se movimenta para melhorar. É algo interessante porque a gente às vezes não para pensar que todos os dias Jesus vem até nós e faz a pergunta que ele fez para este homem. Porque se a graça do Senhor, ela se renova a cada dia, eu entendo que dentro desta graça está essa pergunta. Você quer ser curado hoje? Você quer ser curada dessa enfermidade que você está? Você quer cura para o seu casamento? Você quer cura para essa circunstância que você está vivendo hoje? E será que nós estamos respondendo para Jesus? Ah, Jesus, não tenho ninguém que me ponha neste tanque. Não tenho ninguém que me tire desta situação. Porque a fé dele estava no tanque. E como ele não conseguia chegar no tanque, ele não via perspectiva de ser curado. Então olha só, será que hoje eu e você estamos colocando a nossa expectativa de cura num tanque? Qual é o seu tanque? O tanque desse homem era Betesda. E o meu e o seu tanque? Será que o meu tanque está no carro? Ah, Jesus, porque se eu tiver um carro... Ah, será que está em quando eu emagrecer? Será que o meu tanque, não sei, é se eu tiver um filho? Que meu casamento está tão ruim, mas se eu tiver um filho, isso aqui muda. Qual é o nosso tanque? Que tanque é esse? Que hoje eu e você estamos esperando que alguém nos lance nele para sermos curados. E aí ele nos ensina também uma outra lição, né? Jesus, vendo ele deitado ali, pergunta, o homem responde isso. E aí Jesus, lá no versículo 8, ele diz assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu já vi a Lu ministrar sobre isso. Levanta-te, toma o teu leito. O leito era onde ele estava doente. É onde ele estava parado. Toma o teu leito, pega essa situação, pega isso que você tem e vai.
e anda. É o casamento? Toma teu leito, levanta e vai. É o filho? É o trabalho? Não sei o que é. Mas talvez esse seja o seu leito. Então, primeira coisa, não acha desculpa para chegar para Jesus e falar para ele, olha, eu quero ser curado. Você quer ser curado? Então diga para Jesus, eu quero ser curado. Que daí ele vai dizer para você, levanta, pega o teu leito e anda, vai. Anda, caminha, toma o teu rumo para onde você quer ir, para onde eu te enviei. E aí ele fala assim, lá no 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aqui eu vou me permitir conjecturar. Vamos pensar, por que Jesus encontra com esse homem no templo, vira para ele e fala, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Algo me faz crer que este homem, ele estava de alguma maneira em pecado. Se por conta desse pecado ele teve essa doença ou não teve, não é essa a questão que nós vamos levantar aqui. Mas eu acho muito curioso Jesus se encontrar com esse homem mais tarde e chamar a atenção dele e dizer para ele, olha que já está curado. Tipo, presta atenção, você já foi curado. Será que eu e você já recebemos cura de Deus e não estamos nos atentando ao que Ele fez? Hoje eu conversava com uma colega e ela estava fazendo um negócio para mim lá no trabalho dela e ela falou assim, eu virei e falei assim, ela falou assim, nossa, eu queria ganhar muito dinheiro para só estudar, porque eu amo estudar. Falei, nossa, que legal. Eu falei para ela assim, falei, e eu queria também não ter que me preocupar, que eu queria trabalhar só para Deus. Mas no ato que eu falei isso, mas na mesma hora, já me veio assim no meu espírito, de novo você vai ficar falando isso? Aí rapidinho eu falei, nossa, para. Eu já trabalho somente para Deus. Porque Deus já me corrigiu. O Espírito Santo está aqui me cobrando, porque Ele já me corrigiu. Ele já falou para mim, onde eu te colocar, você está trabalhando para mim. Na hora eu falei, eu preciso parar. Já entendi. Vou parar. Parei. Não vou mais repetir que eu queria trabalhar só para Deus. Ei, Irena, você já foi curada. Então será que assim como eu hoje me esqueci de uma cura que o Senhor já havia me curado e ia já reclamar, ia murmurar? Porque eu acho muito curioso
essa passagem, onde ele vira e fala, encontrou mais tarde o homem e ainda vira e fala, olha que já estás curado. Não peques mais. Aí depois tem uma vírgula, e depois da vírgula era para a gente ter muito temor. Vem assim, para que não te suceda coisa pior. Porque pior do que ele estava, ele poderia ficar se ele continuasse em pecado. Que pecado era esse que esse homem cometeu? Não nos cabe saber. Por que não nos cabe saber? Porque não está escrito. E se não está escrito é porque a gente não precisa saber. Ponto. Assim diz a palavra. Mas nos cabe pensar. Será que eu não estou voltando aos meus velhos hábitos, aos meus velhos pecados, diante do que Deus já fez comigo? Diante da cura que Ele já me deu? Será que eu peguei essa cama e deitei nela de novo? É muito perigoso. É muito sério. É por essas coisas que eu acho que essa passagem da cura do paralítico, para mim, ela é uma passagem que ela tem um peso espiritual muito grande. Porque eu realmente acredito que muitos de nós hoje estamos nessa situação. Deitados numa cama, esperando alguém nos tirar dali e nos lançar em um tanque de Betesda. Eu acredito que muitos de nós estamos nos esquecendo da cura que Jesus já nos deu. E estamos sentadas reclamando, murmurando, correndo um grande risco de continuar em pecado e suceder coisas piores conosco. Então eu acredito muito que esse texto ele vem com uma exortação sobre nós. Que não fiquemos paralisados nos nossos pecados. Que não fiquemos paralisados com os nossos tanques de Betesda. Que não fiquemos ali naquele lugar cavado por homens e não por Deus, porque aqui é dito que a porta das ovelhas, ali eram tanques reservatórios que muitas vezes eram escavados na rocha para recolher água da chuva para consumo humano. Ou seja, lugares cavados por homens. Será que eu e você não estamos escolhendo ficar nesses lugares, tendo em vista que Deus já preparou outros lugares para nós? Eu acho que a gente precisa refletir. E a gente precisa pedir ao Senhor que nos oriente, que abra os nossos olhos acerca do que é que hoje nós estamos. Qual é a nossa cama? Qual é o nosso tanque de Betesda? E qual é o pecado que nós precisamos nos libertar para que possamos ver e viver o milagre que Jesus já fez, a cura que Ele já fez na minha
e na sua vida. Por isso que eu repito, para mim, a cura de um paralítico, assim como é chamado aqui o subtítulo, né, dessa passagem de João 5:1-18, é sobre isso. Para mim ela é pesada porque para mim ela vem com peso um peso de exortação, um peso de Deus fazendo perguntas para mim muito profundas e muito sérias. Será que eu ainda estou reclamando? Será que eu ainda estou escolhendo ficar em tanques escavados por homens? Então, eu sei que não é uma palavra assim tão da gente ficar aí toda emocionada, mas é uma palavra muito forte para mim e é uma palavra de exortação para a gente poder refletir. E eu gostaria de ouvir vocês um pouco. Amém? Paz do Senhor, Dona Lourdes, paz do Senhor, Lu. A paz do Senhor, noite, bem com vocês. Amém, glória a Deus. Senhor. Paz do Senhor, Dona Lourdes. Gostaria de ouvir vocês, meninas. Se fez sentido, se não fez. Fale, Fabi. Esse ensinamento eu achei bem forte, né? Tô aqui, assim, mastigando, né? A palavra. Literalmente, a gente pensar, né? Repensar. Porque muitas das vezes a gente não venha, né? Cometer esses delitos de pegar a nossa cama e acabar cometendo alguns pecados, né? Algumas coisinhas, algumas brechas que a gente acaba deixando, né? Algum pensamento, alguma atitude nossa, né? E aí a gente acaba deixando para trás, né? E aí acho que aí é onde que a gente, eu no meu ver, assim, acaba errando, né? Acaba pecando contra o Senhor. Amém. Janes, Dona Lourdes, Lu. Eu peguei a palavra no finalzinho, né? Mas eu entendi acerca de qual palavra você estava ministrando. E o curto tempo que eu pude te escutar, eu achei muito profunda essa palavra, essa reflexão. E aí, quando eu ouvia, né? Perguntando, né? Qual é o. Estou falando com vocês, estou fazendo algumas coisinhas, tá? Uhum. Você perguntando qual seria a nossa paralisia hoje, né? O que está nos impedindo de entender que Jesus já nos curou? E aí o Espírito Santo falou forte aqui comigo que talvez a nossa paralisia seja na mente. Porque ainda que um paralítico seja curado, e o médico e Jesus diga para ele, olha, levante e anda, você está curado. E todos os exames, foi assim que o Espírito Santo falou comigo, seja feito e essa pessoa compreenda que ela está curada. Às vezes nós passamos por traumas tão profundos, como uma pessoa, né, que está numa cadeira de rodas, por exemplo, ela sofreu um trauma tão profundo e ela ficou um período sem andar, e aquela lesão maior não foi na coluna, né?
ou nos seus membros, mas principalmente no seu cérebro, porque afetou a sua confiança, afetou a sua firmeza, afetou a confiança de você saber que é só você levantar e andar, entende? Então, ainda que você escute uma voz de comando, seja do próprio Jesus Cristo ou seja do médico, se essa lesão no seu cérebro, na sua cabeça, não tiver curada, se não houver uma metanoia na sua cabeça, você vai continuar prostrado, você vai continuar sentado, você vai continuar dependente de uma cadeira ou de pessoas ou de amigos ou de uma circunstância para que você receba aquilo que na verdade já foi liberado para você. Talvez você vai ficar esperando as pessoas ir lá e cada uma pegar uma de um lado do braço, a outra do outro, e falar assim, não, ó, Luciana, fica de pé. Firmou seu pé? Firmei. Ah, você tá vendo? Tá sentindo o chão? Tá diferente? Agora a gente vai soltar devagarinho. Quando, na verdade, com Jesus não é assim. Jesus, ele nos torna dependentes somente dele. Mas quando a gente entende que a gente é dependente somente dele, nós também entendemos que nós dependemos somente de uma palavra. Não precisa Jesus ir lá e falar assim, filho, ó, tô pegando aqui no seu bracinho, tá? Tô te colocando de pé, ó, você vai ficar firme de novo. Não. Jesus, ele é um líder. Ele vai olhar para você e vai falar, levanta, anda, pega o seu leito e sai. Porque comando. Mas às vezes a nossa mente está cauterizada, entende? Sim. Às vezes nós escutamos tanto que a gente não vai conseguir, que a gente não vai dar em nada, que nós não somos dignos, que nós não somos capazes de exercer tal coisa. E quando nós ouvimos da boca até do próprio Deus, ó, você é capaz, você pode, eu te escolhi, eu te separei, eu te designei, eu te enviei. Aí é quase como a gente falasse para Deus assim, ah, eu acho que o Senhor errou. Será que dá certo mesmo? Ah, eu acho que eu não consigo não. Ou seja, nós estamos falando para Deus que ele errou. E eu sinto de Deus aqui de falar, se Deus falou que você é escolhido, se Deus falou que você é separado, se Deus falou que você é ungido, se Deus falou que é Ele que fala na sua boca, se Deus falou que através da sua vida Ele vai curar, Ele vai restaurar, Ele vai libertar, Ele está te dando uma voz de comando, não é para você ter dúvida mais. Amém. É simplesmente para você levantar. Então, hoje, eu acredito que a maior cura que nós precisamos é a cura na mente. Verdade. É a metanoia. Porque Jesus já liberou a cura. Jesus já liberou a unção. Lá em Jeremias ele diz, antes mesmo que você fosse tecido no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Eu te designei e eu te separei. E eu te enviei a profeta das nações. Por que raio que a gente ainda fica esperando um profeta no culto vir falar com a gente qual é o meu chamado? Verdade. Por que eu fico esperando da boca de homem aquilo que eu já escutei da boca de Deus? Entende? Sim. Então foi sobre isso que Deus falou comigo. Enquanto não houver uma metanoia, uma transformação de mente, nós não vamos avançar. Nós vamos continuar sentados, nós vamos continuar com muletas, nós vamos continuar inventando desculpa e desculpa e desculpa para Jesus. Não é nem para homens, é para Jesus. Dizendo o tempo todo para ele que ele está errado. Dizendo o tempo todo para ele que aquilo que ele pode fazer, de repente, não seja tão eficaz nas nossas vidas. Verdade. Entende? Então que o Senhor libere cura sobre a nossa mente. Amém. Hoje. Amém, Senhor. Sobre o nosso cérebro hoje, sobre as nossas emoções hoje. Amém, Jesus. Que toda palavra contrária seja anulada sobre Em as nome nossas de Jesus vidas. Cristo. Porque você não é o que dizem de você. Amém.
Você é o que Deus fala. Glória a Deus. E o Senhor diz que você é filho, que você é amado, que você é separado, que você é ungido, que você é profeta, Amém. que Ele já te chamou, que Ele já te designou às nações. Amém. Entende? Então não fica esperando não, um título humanamente falando, um galardão humanamente falando. O maior título que Ele poderia te dar já está lá em Jeremias 5. Antes mesmo de você ter tecido no ventre das suas mães, eu te escolhi. Antes dos seus ossos serem formados, eu te designei. Eu te separei. Aleluia. Eu te ungi e te enviei a profeta das nações. Amém? Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Janes, Dona Lourdes. Eu recebi essa palavra mesmo, eu recebi no fundo da minha alma, porque eu tô nessa de... A gente acha que a gente é vítima, né? E a gente se coloca no lugar de vítima e continua tentando ser a vítima o tempo inteiro. E que nem a pastora falou que Deus já curou, né? E a gente fica pegando de volta, né? Eu pedia tanto pra Deus tirar de mim. Antes eu assistia muito novela e, tipo, eu deixava muita coisa de fazer pra ficar atrás de novela. E eu pedi pra Deus tirar do meu coração, né? Porque era uma coisa que era muito difícil de conseguir. E Ele tirou. Glória a Deus. Eu não fiz mais. E agora, esses dias, eu não postei no YouTube e cada hora que eu tenho oportunidade eu tô lá de novo. Então, Deus já curou e eu fui pegar o que não era pra me pôr a mão. E aí, é pra me ler a Bíblia, eu nunca tô conseguindo ler a Bíblia, porque eu leio e não entendo. Mas eu não me esforço. Deus cura a gente e a gente tá lá, ó, pulsando que não é pra pulsar, né? Verdade. Ela falou, Deus já curou, já tirou isso aí. E a gente vai lá e pega com a mão de novo. Glória a Deus. Como a pastora falou, é a mente e só a água do Espírito Santo para nos curar e nos libertar dessa paralisia, né? Se torna uma paralisia. E para a gente venha ser liberto. Veio dessa forma. Né? Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só a água vai fluir na vida da gente, a água do Espírito. Fazer uma Amém. limpeza por completo. Amém. Pode falar, Lu. Aqui de dentro do mundo também, né? A gente escuta que a doença do século é a depressão. A depressão não é uma doença física, ela é uma doença de mente. Ela é uma doença que começa na mente. Na mente. Exatamente sobre isso que eu estava falando. Ah, mas a pessoa não pode andar quando ela está com depressão? Pode. A pessoa não pode trabalhar? Pode. Não tem nada que impeça ela de fazer a não ser a própria mente. A cura da depressão é feita quando você é curado na mente, nas emoções. Então é sobre isso que Deus está falando. A pior paralisia é na mente. Quando a pessoa entende, opa, eu não estou falando aqui para negligenciar, tá, gente? Ah, eu não vou fazer um tratamento, eu estou com depressão, não vou fazer um tratamento. Não, não é sobre isso. É sobre você entender que sim, talvez você vai precisar ir no profissional de saúde. Mas quando você entende que a sua cura vem da sua mente e da mudança de hábito, ou seja, da metanoia, você consegue alcançar a cura que você precisa. Entende?
Então, a maior paralisia desse século, o senhor está falando aqui comigo, não é física, é mental. E quando a nossa mente é afetada, também é afetado o nosso espiritual. Então, é uma doença mental e espiritual, a depressão. E como que nós curamos isso? Ouvindo a voz de comando que é Cristo. E tendo ação. O Senhor falou que eu vou ser curada dessa depressão. Em nome de Jesus Cristo, eu já fui curada. Mas eu então não vou fazer mais nada. Não vou fazer um exercício, não vou levantar da minha cama, não vou tomar um banho, abrir a janela, arrumar a casa, ir no médico e falar, olha, tem uma medicação ou algo assim que eu possa fazer para não retornar esses sintomas. Não. Você tem que ter ação em cima do que Deus falou. Até se você observar, ele fala, seja curado, mas pega o seu leito e ande. Isso. Depois da cura, tem que ter ação. Amém. Porque se não tiver ação, olha o que ele fala depois. Vai e não peques mais, porque senão você vai ficar pior do que você estava. Exato. Então, você às vezes recebe cura, mas não tem ação em cima da cura. Aleluia. E quando não se tem ação em cima da cura, é quase como se fossem palavras liberadas ao vento. Entende? Sim. Então, vai, seja curado, porém não peques mais. Ou seja, para ele não pecar mais, ele vai ter que refletir, ele vai ter que mudar, ele vai ter que ter uma metanoia de mente, ele vai ter que ser curado na mente. Glória a Deus. É sobre isso que o Senhor está falando. Talvez, eu não sei porque Deus pediu para eu falar aqui sobre depressão, mas enfim, talvez você já tenha recebido uma palavra. Você está curado em nome de Jesus, da depressão, da ansiedade. As suas emoções já foram curadas, mas talvez você tenha escutado essas palavras e deixado elas se perderem no vento. Porque você não teve ação em cima da cura. O Senhor falou, você está curado. E aí no dia seguinte você está contando lá pro seu vizinho, mas então, eu ando tão desanimado. Nossa, eu não consigo levantar dessa cama em nome de Jesus. O Senhor já falou que você está curado. É para você estar falando ainda sobre isso? É para você estar murmurando, reclamando sobre as mesmas coisas? Se o Senhor falou que você está curado, em nome de Jesus, levanta e anda. Amém. Para de falar dos mesmos assuntos. Para de tocar nas mesmas feridas. Para de viver de passado. Eis que tudo se faz novo. Eita Deus. Quando a gente fica olhando para o passado, olha lá. Olha para trás. Paralisia, Deus está falando de novo. O nosso foco tem que ser Cristo. Tem que ser a cruz. A gente tem que olhar sempre para frente, para frente, para frente. O que passou, passou. Quem te feriu, minhas irmãs, perdoa em nome de Jesus e siga. Mas é perdoar e seguir. Não é dizer que eu perdoei, só que amanhã eu tô lá, Senhor, tá doendo tanto. Eu não consigo falar. Perdoa e devolva o lugar na mesa. Isso é perdoar. Isso é perdoar. Eu perdoo o meu irmão e devolvo o lugar para ele na mesa. Aí eu perdoei. Agora esse negócio de, eu perdoei, mas eu nunca mais quero ver a cara dele. Mentira, então você não perdoou. Então se você precisa perdoar alguém, e eu sei que tem coisas que são profundas aqui, que Deus está falando comigo, você precisa perdoar. Não é coisa fácil de perdoar, não. É coisa muito difícil. Deus está falando aqui comigo. Pessoas que feriram a sua família, que feriram os seus filhos, que feriram, o seu caráter, que feriram tudo aquilo que você acreditava, tudo aquilo que você mais amava. Você precisa perdoar. Porque o perdão vai ser uma cura de mente para você. Amém. E também vai ser uma metanoia para você. Só que é perdoar, minha irmã. Crescimento. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Doía, não vai doer mais. Se eu chorava por isso, não vou chorar mais, porque Deus já está dizendo hoje.
Isso que tudo se fez novo. Não estou dizendo para você que nunca mais você vai lembrar. Eu estou dizendo para você que quando você lembrar, você vai olhar para essa cicatriz e você não vai sentir mais dor por ela. Você vai sentir orgulho de ter ela. E você vai dizer, essa cicatriz me remete a algo que eu venci. Estava inflamado, estava doendo, estava sangrando, mas eu venci. Entende? Glória a Deus. É sobre isso que Deus está falando. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gente, é por isso que eu falo, esse texto para mim ele é um texto bem pesado no sentido justamente de exortação, de atenção, mas acima de tudo de muito amor de Deus por nós. Então que essa palavra ela seja realmente rema, que ela venha do céu para cada uma de nós e que ela realmente faça transformações em nós e que nós possamos olhar, né, e deixar mesmo para trás aquilo que passou e aceitar a cura que Deus deu e seguir em frente, seguir olhando para Jesus, firmes e focadas no alvo que é Cristo. E que é esse o nosso papel aqui nessa vida. Olhar para Ele, seguir Ele e andar segundo a vontade dEle. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que bênção. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus Santo, Poderoso, por mais esse momento que o Senhor nos deu, a sua palavra. Romana, só mais uma coisa. Por favor. Você está falando isso comigo. Quando você perdoa, você libera a pessoa traída, tá? Deus está dizendo aqui, ó. Tem pessoas aqui que precisam liberar pessoas para seguir. Entende? Se você não perdoar, elas vão seguir, mas você também não vai. Porque você vai estar presa a elas. Libera essas pessoas em nome de Jesus para seguir. Amém. Entende? Deus quer tirar pesos aqui. Deus quer que você compreenda isso. Perdoa. Transformação na sua mente, no seu coração. Permita que Deus faça uma metanoia, sabe, na sua mente e também nas suas emoções. Libera em nome de Jesus essas pessoas que você precisa liberar, essas situações que você viveu, que de repente você está presa lá ainda e que todo dia você colocar a cabeça no travesseiro e você tenta esquecer, você já está pensando a mesma coisa de novo e está dizendo, libera em nome de Deus, porque elas precisam seguir. E você também precisa seguir e ser liberta. Amém? Amém. Que você possa hoje, não sei se a Mana pode fazer isso, enfim, a gente pode orar acerca disso, ou se você ora no seu particular, mas Deus me dá uma direção aqui. Ora e fala para o Senhor o nome dessas pessoas que você precisa que sejam liberadas da sua vida. Amém. Eu não sei se é um ex-marido, eu não sei se é um ex-namorado, eu não sei se é filho, eu não sei se é alguém da sua parentela, algum amigo, mas sabe, fala para Deus todos os nomes que o Espírito Santo venha trazer na sua mente e vai liberando, diz assim, ó, eu libero o fulano de tal para seguir a vida dele, para ser abençoado, para ser próspero. Em nome de Jesus, eu libero ele para seguir o caminho dele, para seguir a jornada dele, para caminhar na luz. Eu libero ele em nome de Jesus, porque não é a nossa justiça que prevalece, é a justiça do Senhor. Então se ampare nisso e ore hoje por essas pessoas. E eu sei que às vezes é difícil a gente orar por essas pessoas, mas tenha ciência. E quando você liberar essas pessoas,
você também está sendo liberto Amém. e transformado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Liberar perdão é muito importante. É muito importante. Vamos orar sim. Vamos colocar tudo nas mãos do Senhor. Pai, Senhor Deus Santo, poderoso, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, damos graças a Ti, louvamos o Teu santo nome, engrandecemos o Teu santo nome, pois só Tu és santo, só Tu és Rei, só Tu és Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o Todo-Poderoso, é aquele que entra nas batalhas, é aquele que nos livrou das mazelas do inimigo, é aquele que nos limpa, purifica com Teu sangue. Ó Senhor Deus Santo Poderoso, só Tu és digno de louvor e de glória. Ó majestoso Senhor Jesus, o Senhor é tão maravilhoso, Jesus, tão maravilhoso. Nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, Jesus. Ah, Senhor, como nós precisamos de Ti, como nós somos dependentes de Ti, Senhor. Sem Ti, Senhor Jesus, nós não somos nada, não conseguimos alcançar lugar nenhum nesta terra. Oh, Deus Santo, somos dependentes de Ti, Senhor, e precisamos de Ti a cada segundo, a cada milésimo de segundo nessa vida, nós necessitamos de Ti. A Tua presença é fundamental para que nós tenhamos vida. Oh Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, eu clamo a Ti, interfira, seja o nosso socorro, seja o nosso cuidador, seja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Consolador. Oh Senhor Espírito Santo de Deus, entra agora em nós, ó Senhor, no nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente, nas nossas lembranças, e traga à tona tudo aquilo que ainda carregamos como peso, Senhor, e nos ajuda, nos liberta, Senhor, para sermos livres e capazes de perdoar. Ó Deus Santo Poderoso, nos ajuda em nome de Jesus Cristo a liberar o perdão que precisa ser liberado, pois a cura já veio do Teu trono de glória, a cura já veio no sangue de Jesus, pois todas as nossas enfermidades foram levadas com Ele na cruz. Oh Deus Santo Poderoso, nós não queremos, abra todas as gavetas, nós não queremos ficar com entulhos, Pai, entulho de mágoa, entulho de raiva, entulho de rancor. Oh Senhor Deus Santo, assim como o Senhor nos ensinou, me ensinou, não quero ser uma pessoa ofendida, Pai, que por qualquer coisa se sente ofendida, ofensa, assim como diz lá John Bevere nos ensina através da Tua palavra, que a ofensa é a isca que Satanás usa para nos sentirmos algo muito grande, muito precioso. Não, Senhor, nós não somos. Porque ao passo que eu não consigo liberar perdão para alguém, como que eu posso? Como que eu posso aceitar o perdão de Jesus? E eu fiz coisa muito pior. Mas o Senhor Jesus sem pecado morreu para que nós, todos que estamos aqui, fôssemos salvos e libertas, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, toca os corações, toca, Senhor, para que nós sejamos moles, tranquilas, flexíveis para perdoar em nome de Jesus Cristo. Nos ensina a liberar perdão, Senhor, nos ensina a liberar perdão, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos ensina a liberar perdão, Pai. Ensina cada uma de nós, Pai, em nome de Jesus Cristo. Leve os nossos corações até o Teu altar, Senhor, para que sejamos limpas e purificadas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu Te peço, nos leva, Senhor, para águas onde não foram homens que escavaram os tanques, Pai,
mas a água pura, verdadeira, aquela assim como o Senhor já nos ensinou, a água que não dá sede mais, a água que limpa. Derrama, Senhor, sobre nós essa água, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, limpa-nos e liberta-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado porque eu sinto a Tua presença. Eu tenho, Senhor, a certeza dentro de mim que o Senhor está sondando os corações, Pai. Está nos ajudando a limpar, Senhor, a perdoar, a pegarmos a nossa cama, Senhor, e andarmos com os olhos focados em Ti, com os olhos focados única e exclusivamente voltados aos céus, onde o Deus Pai Todo-Poderoso está no comando de todas as coisas, de onde não há tempestade que possa vir e ser maior do que a Tua presença, Senhor. Oh, Senhor Jesus, obrigado. Assim como eu lia hoje de manhã, o Senhor é a glória resplandecente de Deus. Oh, Senhor, o Senhor Jesus é a luz. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti. A luz que ilumine e trevas não ficam. Pai, obrigado, obrigado, obrigado. Derrama essa certeza em nossos corações, Pai, que nós não andamos em trevas, nós não escolhemos as trevas, nós escolhemos a luz, nós escolhemos a Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua exortação. Obrigado pelo despertar. Continua, Senhor. Continua nos purificando, nos limpando, nos ensinando a caminhar segundo a Tua vontade, Pai. Louvamos e agradecemos o Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus dê uma noite abençoada para cada um de vocês. Amém, Dona Lourdes, amém. Amém, Lourdes. Ah, Papi. Mana, obrigada, viu, mano? Obrigada, obrigada. Obrigada, menina. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe cada um. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, um bom descanso. Segunda-feira estamos de volta e amanhã de manhã eu sei que tem palavra, tem culto. Que o Senhor nos guarde, nos guie, proteja, que o Senhor Jesus acampe os seus anjos ao redor dos nossos lares, cuida e alimenta, em nome de Jesus Cristo, principalmente aqueles que hoje estão aí nas ruas, que estão precisando do consolo do Espírito Santo de Deus, que o Senhor os alcance, em nome de Jesus Cristo. Amo vocês, obrigado, Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Beijo. Beijo, tchau.